Há palavras que todo mundo usa, mas ninguém entende. No topo desta lista está uma que virou slogan espiritual, arma política, justificativa emocional e bandeira de superioridade: despertar. O cristão diz que despertou quando entrou para a igreja. O ateu diz que despertou quando saiu dela. O pan-africanista diz que despertou quando trocou o Deus estrangeiro pelos antepassados. O muçulmano diz que despertou quando abandonou Jesus e descobriu Maomé. O espiritualista diz que despertou quando destruiu a religião, mas caiu nas mãos de cristais e chakras. Cada um chama o outro de cego, cada um se acha o visionário da tribo. Mas se todo mundo diz que despertou, quem é que ainda está dormindo? Seja bem-vindo ao desconforto. Antes de começar o mergulho filosófico mais honesto e doloroso que você vai ouvir hoje, já deixa o like e inscreva-se, porque eu vou falar aquilo que nenhum grupo gosta de ouvir, inclusive o meu e o teu. Este vídeo não é para quem procura aplausos, é para quem procura espelhos. Despertar como espelho de grupo. O cristão usa a palavra despertar para validar a própria visão de mundo. É como um espelho. O cristão vê Jesus, o ateu vê ciência, o pan-africanista vê ancestralidade, o espiritualista vê vibração, o político vê ideologia, o psicólogo vê autonomia emocional. Nenhum deles está necessariamente errado, mas cada um confunde o próprio despertar com um despertar universal. E é aí que começa a guerra de narrativas. Por que despertar tem tanto poder? Despertar virou palavra de poder simbólico. Dizer você despertou é dizer você é especial, você está acima dos outros, você saiu da ilusão, você tem visão privilegiada, você está certo, os outros errados. É uma massagem no ego espiritual. O ser humano ama sentir que pertence a um grupo de iluminados. O despertar do cristão. O cristão diz que despertou quando aceitou Jesus. Agora vejo a verdade, agora estou salvo, agora estou no caminho. Para ele, o despertar é quando alguém entra na igreja. Ele vê como iluminação porque reforça o que ele acredita. Mas observe a estrutura por detrás. Ele acredita que quem não está na igreja está perdido. Quem não pensa como ele está no engano. Quem lê outro livro é herege. Quem questiona é rebelde. Quem sai da religião é desviado. Agora vê a verdade espiritual, mas ele não percebe que ninguém nasce cristão por revelação. Nasce cristão porque alguém o ensinou a ser. O Espírito Santo que ele sente é emoção formatada socialmente. Sua doutrina só existe porque outros homens interpretaram textos de outros povos. O despertar dele vira uma trava intelectual. Ele acordou para dentro da religião e dormiu para fora do mundo. E o pior, o cristão acha que o muçulmano está enganado, acha que o ateu é cego, acha que o africano tradicional está possuído por demônios. Ele acredita em uma fé estrangeira, construída em concílios políticos, defendida por impérios e imposta pela espada. Onde está o despertar nisso? É apenas o ego religioso dizendo: eu descobri a verdade, os outros estão perdidos. A mudança nunca é sobre verdade, é sobre narrativa de pertencimento. Ele desperta, mas só dentro da própria jaula. O despertar do ex-cristão que virou muçulmano. Quando o cristão vira muçulmano, nasce o super desperto. Agora sim conhece a verdade, agora sim está desperto. Mas antes ele dizia exatamente isso quando era cristão. E amanhã pode dizer o mesmo em outra fé. O problema não é a religião nova, é a necessidade de se sentir mais iluminado que os outros. Ele só mudou de livro, mudou de grupo, mudou de uniforme. Despertou ou só trocou a narrativa de pertencimento? O despertar do ateu. O ateu não percebe que o ego dele é tão inflado quanto o ego do pastor que ele critica. O ateu acredita que despertou porque saiu da religião. Ele estuda, lê ciência, desmonta argumentos religiosos e despreza quem tem fé.
mas não percebe que transformou o ateísmo na própria religião, com dogmas, com orgulho, com sensação de superioridade. Ele trocou a Bíblia por artigos, mas manteve o mesmo ego inflado. O templo agora é a ciência, e tudo que escapa do método científico vira piada, burrice ou superstição. Para ele, tudo que não pode ser medido não existe. Ele chama isso de despertar, mas é apenas outra crença confortável, tão confortável quanto o banco de uma igreja. O despertar do pan-africanista. Aqui a coisa fica ainda mais irônica. O pan-africanista critica o cristianismo porque é uma religião estrangeira, fala de um Deus que castiga, abandona seus filhos, faz chantagem com céu e inferno. Mas na segunda frase ele diz: se você rejeitar o chamado dos antepassados, tua vida vai parar, eles te castigam. Isso parece familiar? Sim, mudou o idioma espiritual, mas o mecanismo psicológico é o mesmo. Ele critica o Deus que pune, mas acredita em antepassados que punem. Critica o Deus que abandona, mas acredita em guias espirituais que te abandonam se você não obedecer. Ele troca a cruz pelo tambor, mas mantém o mesmo medo, a mesma lógica, a mesma ameaça emocional. Ele desperta, mas para o mesmo tipo de controle, só mudou o sotaque espiritual. Apenas trocou o opressor simbólico. Antes era Deus, agora são os antepassados. O mecanismo é o mesmo. A vida só anda se eu obedecer o Deus de Israel ou ancestrais. Que despertar é esse? O despertar do espiritualista. O espiritualista diz que despertou porque abandonou a religião. Agora segue mentores de energia, mapa astral, detox espiritual, cura quântica. Não segue pastor, segue coach espiritual. Não dá dízimo, paga curso caro de alinhamento vibracional. Ele desperta e cai na versão moderna da mesma ilusão. O padrão que ninguém quer ver. Consegue perceber o padrão? Ninguém está pensando em despertar como fenômeno universal. Estão pensando em despertar para o próprio lado. Cada grupo acredita que acordou porque encontrou um espelho onde gostou de se ver. O paradoxo psicológico. As pessoas chamam de despertar aquilo que curou a própria dor. O cristão encontrou sentido. O ateu saiu da culpa. O pan-africanista encontrou identidade. O espiritualista fugiu da opressão. A cura pessoal vira verdade absoluta. Por isso ninguém aceita que o outro também despertou, mas para uma outra crença. É identidade emocional, não é filosofia. O paradoxo sociológico. Dizer "eu despertei" coloca o outro como dormindo. Isso gera polarização, hierarquia moral, arrogância espiritual, manipulação psicológica. Somos os despertos, cria coesão, missão, identidade. É por isso que essa palavra é tão usada. Todo despertar é parcial. O cristão acorda de uma coisa e dorme em outra. O ateu também. O pan-africanista também. O espiritualista também. Todo despertar liberta de uma gaiola e coloca em outra. A única forma real de despertar só começa quando você percebe que é produto do ambiente, que a maioria das crenças não é sua, que o ego cria narrativas para sobreviver, que a sua verdade é conforto. O despertar verdadeiro destrói identidade, derruba certezas, remove o chão. Por isso poucos querem. A verdade final. Todo mundo acha que despertou, mas o despertar de cada um é apenas a história que o próprio ego criou para se sentir especial. Cristãos chamam de salvação, ateus chamam de razão, pan-africanistas chamam de ancestralidade, espiritualistas chamam de vibração. No fim, é tudo a mesma coisa: identidade, narrativa, ego. Ninguém está totalmente desperto, apenas menos iludido do que ontem e mais iludido do que pensa, inclusive você e inclusive eu. Talvez o verdadeiro despertar seja perceber que nenhuma visão de mundo é completa, nem a sua, nem a minha, nem de ninguém. Todas são tentativas humanas de atravessar a vida com algum sentido. Isso não dá aplausos, não dá seguidores, mas liberta.
E se isso te incomodou, ótimo. O despertar sempre começa onde a tua certeza termina. Se você busca conforto, este canal não é para você. Mas se busca enxergar a vida sem filtro, seja bem-vindo à Cosmovisão Sagrada.